Você sabe o que é mobilidade reduzida? Muitos dos nossos usuários se encaixam nessa categoria. Hoje nós vamos explicar para vocês o que é e como devem ser tratados esses passageiros do transporte coletivo. O operador ali, o motorista e o cobrador, ele tem que se colocar nesse papel, assumir essa responsabilidade de que ali, além de ser um cidadão que tem a responsabilidade de incluir e de garantir os direitos daquelas pessoas, ele tem também que ser um profissional. E por ele ser o profissional naquele momento, a responsabilidade dele é dobrada, é triplicada. Então ele tem que saber tratar adequadamente cada pessoa, atender ela da forma que ela necessita e não da forma que ele acha que é mais fácil ou ele acha que é melhor para ela. Nós também somos responsáveis pela inclusão social, garantindo o direito de transporte para todos. E não são poucos. E nesse grande universo da movimentação urbana, você é o protagonista, pois é você quem fica à frente de todo esse sistema. Nós vamos falar sobre alguns tipos de deficiência e situações que se encaixam na mobilidade reduzida, como deficientes visuais, físicos, auditivos e além de pessoas com obesidade, idosos e gestantes. Cada um tem suas particularidades e necessitam de atendimento diferenciado. Agora, nós vamos mostrar algumas situações para você entender melhor como deve agir com cada uma delas. Deficientes físicos. A plataforma é uma excelente ferramenta para ajudar aqueles que necessitam do uso da cadeira de rodas. É importante que você faça testes diariamente para saber se o equipamento está funcionando normalmente. Procure manter o seu conhecimento sobre o seu funcionamento sempre atualizado. A operação do equipamento somente deve ser realizada por um profissional devidamente treinado e habilitado. O operador deve estar posicionado de forma que tenha visão total da operação, garantindo assistência e segurança do usuário. A plataforma está capacitada para embarque e desembarque de somente um usuário por ciclo de operação. Além dos passageiros que são cadeirantes, existem pessoas que andam com muletas ou possuem outras deficiências e acabam se deslocando com dificuldade. São as pessoas com mobilidade reduzida temporária. Mesmo que seja uma dificuldade temporária, devemos auxiliá-las e sempre termos cuidado com esses passageiros. Tenha paciência ao esperar que ele suba e desça do ônibus. Se precisar ajudá-lo, fique sempre na sua frente na hora dele descer. Assim você evita qualquer problema ou acidente. Lembre-se que a plataforma pode ser utilizada para ajudar o passageiro com dificuldade de locomoção a embarcar no ônibus. Duas rodas, braço firme, movem sonhos num instante. A resistência, a coragem com a força de um gigante. Mais acessibilidade, mais respeito e igualdade pra vida do cadeirante. Deficientes auditivos. Com os deficientes auditivos, você deve falar pausadamente, sempre olhando para eles nos olhos, pois assim você facilita a leitura labial, evitando erros de comunicação. Se ele fizer alguma pergunta, só responda caso você tiver entendido completamente. Caso não tenha entendido, é importante se certificar perguntando novamente. Há quem ouve o que vê, há quem vê que tudo ouve. Esse de que falo tem uma cultura visual. Aprecia o movimento numa língua de sinais. No Brasil se chama Libras, comunica muito mais. Falo corpo, falo rosto, falo mãos em seus sinais. Deficientes visuais. Para auxiliar um deficiente visual, aproxime-se calmamente, toque em seu ombro e pergunte se pode ajudar em alguma coisa.
Deixe que ele pegue no seu braço procurando ficar do lado oposto ao da bengala. Assim ele poderá acompanhar tranquilamente os seus movimentos. Sempre avise se houver algum obstáculo no caminho, como batentes, postes ou buracos. Ao se oferecer para indicar direções ou onde ele deve descer, tome o cuidado de não usar gestos ou palavras como ali ou lá. Fale claramente. Informe caso ocorra alguma mudança de itinerário. O deficiente visual tem o direito de entrar no ônibus acompanhado do cão-guia. Afinal, ele exerce um importante papel na vida dessas pessoas. Para eu ser independente, precisaria assim de muita colaboração de eu ter um guia, eu ter o piso tátil, o motorista parar no lugar certo. Eu queria que fosse assim. Tem gente que tudo vê, mas não consegue enxergar os milagres desta vida que na alma vai nascer. Como um sol que escondido nunca para de brilhar nos olhos do amanhecer. Obesidade. A obesidade é uma doença que atinge a uma grande parte da população. Vamos conferir alguns cuidados que devemos ter com esses passageiros. As pessoas com obesidade têm o direito de entrar pela porta da frente, devido à dificuldade de passar pela roleta. Auxilie no registro da passagem e indique a existência dos bancos preferenciais. Tenha sempre o cuidado de não constranger nem desrespeitar essas pessoas. Afinal, elas já passam por muitas dificuldades e sofrem muito preconceito em suas vidas. Na largueza tem seu corpo diferente dos irmãos, não maior do que a nobreza guardada no coração. Caminhar é tão difícil, mas é preciso vencer. Como um marinheiro vence a maré que está por vir, pois amiga, a tempestade que dificulta a viagem é a mesma que alimenta um pescador de verdade. Gestantes. As gestantes também se encaixam na mobilidade reduzida, pois transformações no corpo também dificultam a locomoção. Por isso, devemos dar uma atenção especial e indicar os assentos adequados. Se ela tiver dificuldades com os degraus, ofereça sua ajuda. Informe com gentileza que, mesmo subindo pela frente, é necessário efetuar o pagamento indo até o cobrador ou pedindo auxílio para algum passageiro. Tem por dom gerar a vida, a semente do amor. Traz no ventre a esperança do nosso Pai Criador. Carregando a primavera, a gestante ali espera. 9 meses seu rebento, resignada e contente, dá luz a novo ente, nova vida, novo alento. Idosos. Os idosos sofrem com algumas limitações próprias da idade, como a diminuição da capacidade física, da visão e audição, além de doenças que enfraquecem os ossos e as mãos, fazendo com que não se movimentem com facilidade. Ao ver o idoso aguardando, reduz a velocidade para que haja mais tempo para visualizar a linha do ônibus. Procure deixar a porta o mais próximo possível para facilitar o embarque dele. Evite parar em frente de portas, buracos, poças ou outros obstáculos. Tanta estrada caminhou que já muito se viveu, aprendeu com a beleza que a vida lhe concedeu. Traz na memória o ensino, compartilhando o destino de chegar à melhor idade. O idoso é amuleto, tesouro guardando a história de sertão e da cidade. Hoje aprendemos um pouco sobre a mobilidade reduzida e como devemos agir com os passageiros nesse perfil. É importante que você saiba que a deficiência não torna ninguém incapaz. Esteja atento, não tente impor a sua ajuda, apenas a ofereça.
Nós sabemos que o dia a dia da população está cada vez mais estressante e muitos passageiros acabam descontando isso em nós. Mas não podemos esquecer que devemos ter paciência e atenção com todos os passageiros, especialmente as pessoas com mobilidade reduzida. Espere sempre os passageiros terminarem a sua movimentação antes de sair. Afinal, quando ocorre um acidente, as consequências dele são bem piores do que perder um pouco de tempo, não é mesmo? Esse trabalho começou em 2006, em 2008 e hoje nós temos quase todos os transportes coletivos com as cadeiras destinadas aos idosos e que devem ser respeitadas. A população deve auxiliar aos motoristas e aos cobradores para que essas cadeiras sejam realmente preenchidas com pessoas idosas ou com pessoas que têm algum tipo de deficiência. Todas as vezes que procuramos o Cid ônibus, fomos ouvidos, discutimos a problemática juntos, estudamos uma melhor forma de resolver a problemática e sempre deu certo. Bem, administrar transporte coletivo numa cidade com as proporções da nossa região metropolitana de Fortaleza, uma proporção de metrópole, nos impõe uma série de grandes desafios. Um dos maiores é justamente lidar com essa necessidade de harmonia e convivência de diversos públicos dentro de um mesmo espaço. Muitas vezes a gente está falando de transporte de massa, nos horários de pico, com muita dificuldade, e a gente precisa então de treinamento, capacitação, fiscalização, tolerância, conscientização, e tudo isso para lidar com ser passado justamente para esses públicos, em especial os nossos operadores e também a população usuária. Então, tanto aos nossos passageiros, a quem a gente pede consciência, tolerância, faz uma série de campanhas, e também, em especial agora, para os nossos operadores, que passam por treinamentos e aplicam isso, em especial nesse caso, para as pessoas com mobilidade reduzida, que precisam de tratamento especial. Quero deixar aqui registrado o meu agradecimento pelo esforço de participar dos treinamentos e aplicar isso no dia a dia. Para quem ainda precisa melhorar um pouco mais nessa questão, eu peço aí o esforço para que a gente possa ter realmente um convívio mais harmonioso possível dentro do transporte coletivo e proporcionar então um deslocamento com qualidade de vida para toda a população e também para os próprios operadores. Meu muito obrigado.